What's your favorite scary movie? Galera, como prometido a vocês, estou trazendo esse vídeo sobre as teorias do final de Pretty Little Liars Summer School. E esse final simplesmente promete, com a revelação de Bloody Rose. Quem é, galera? Quem é? Com o teste da Tabby, a Tabby vai ser a final girl desse episódio. E, galera, temos um santuário de Bloody Rose. Um santuário gigante com máscaras demoníacas. Esse santuário que fica na igreja. Nós temos tapeçarias com os testes das garotas. E outra coisa muito importante, esse teste da Tabby vai simplesmente ser transmitido em uma live, possivelmente lá no Spooky Spaghetti. E também há indícios de que o Johnny pode morrer nesse final de temporada, galera. E o que será esse acerto de contas do culto de Bloody Rose? Tudo isso eu vou trazer para vocês nesse vídeo, porque temos imagens conceituais vazadas desse santuário de Bloody Rose, que simplesmente tá fantástico. Nossa, esse final de episódio de temporada vai ser muito boa. Então vamos mergulhar profundamente nessas teorias sobre o final desse episódio que promete, viu? Então meu nome é Breno Bicalho, sejam bem-vindos ao canal de terror. Aqui no canal estou fazendo um acompanhamento completo da segunda temporada de Pretty Little Liars. Já trouxe para vocês as críticas de todos os episódios, a primeira teoria que eu trouxe para vocês aqui sobre quem é a Bloody Rose, e nesse episódio vamos mergulhar em outros suspeitos que simplesmente eu tô mudando um pouco a minha opinião. Mas vamos lá, galera, olha só. Aqui a gente tem um quadro com várias pessoas que simplesmente são extremamente suspeitas de ser a Bloody Rose, né? A primeira teoria que eu trouxe para vocês vem muito lá do Luiz Thiago, do Twitter, já falei para vocês, já fiz um vídeo completo. A primeira teoria seria que o Ash era o filho de Angela, e ali ele seria adotado pela Doutora Sullivan, e ali poderíamos ser a Kelly como a Bloody Rose, manipulada psicologicamente, lavagem cerebral, ou pela mãe dela também poderia estar envolvido. Enfim, já passamos tudo sobre isso. Falaram que aquela madrasta da Imogen poderia ser a Angela, voltando dos mortos. Enfim, é uma coisa simplesmente gigantesca que eu já falei pra vocês lá na primeiro vídeo, né? Mas depois que a gente descobriu exatamente o passado da Doutora Sullivan, eu meio que fui descartando um pouco aquela teoria anterior que eu trouxe para vocês. Agora vamos focar muito no Christian, que agora simplesmente é meu principal suspeito, na senhora Lansbury e até mesmo na mãe da Kelly. Então essa nova teoria, vou focar muito nesses três, né, galera? E obviamente na suposta morte de Johnny neste episódio, que eu vou ficar muito triste. Mas bora lá, galera. A gente sabe exatamente que o teste, né, final das Liars vai ser com a Tabby. A Tabby vai ser a final girl. E ali eu me pergunto, se o Ash for a Bloody Rose, por que ele escolheu a Tabby para ser a final girl, né? Não seria melhor a Mouse, que ele tem uma grande conexão? Pois é. Então talvez a Bloody Rose esteja realmente muito envolvida com a Tabby, né? E temos duas figuras muito próximas a ela nessa temporada. Então vamos lá. Aqui a gente já viu exatamente no trailer, e eu já falei pra vocês, em que a Tabby será atacada no porão do Christian, né? Ela tá andando pelo porão do Christian, a gente vê isso no trailer, ela é atacada e ali ela cai a escadaria abaixo. Com certeza ela vai ficar inconsciente e aí então ela vai parar exatamente no santuário de Bloody Rose. E aqui a gente dá pra ver exatamente que ela vai receber uma paulada na cabeça, que ela começa a sangrar, e ali então ela vai ser sequestrada e levada para esse grande santuário de Bloody Rose, galera. Então é o seguinte, esse é o santuário de Bloody Rose. Olha que coisa maravilhosa. Eu sinceramente espero, né, que esse santuário não apareça nos últimos 10 minutos da temporada. Pelo amor de Deus, né, galera? Eu espero que seja praticamente o episódio inteiro, porque olha os detalhes disso aqui. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa magnífica. Que coisa incrível. Galera, e a gente olha esse santuário, a gente consegue perceber algumas coisas, não é verdade? Primeiro,
Aqui a gente tem exatamente vários mares e várias máscaras demoníacas. Quem a gente sabe que faz máscara, gente? No episódio passado, a Tabby foi investigar o Christian e acabou perguntando pra ele: Christian, você faz máscaras hiperrealistas? Ele falou: não gosto, não é criativo. Eu prefiro fazer máscaras de monstros, de criaturas. É muito mais interessante. E aqui a gente vê exatamente o quê? Várias máscaras de monstros, de demônios aqui no santuário. Gente, lembrando que isso aqui é uma imagem conceitual, tá? Assim, não é uma imagem real, mas é uma imagem conceitual que, obviamente, isso vai ser transferido em tela, né? E a gente vai ver exatamente isso aqui no final. Aqui, obviamente, a gente percebe que é a igreja, né? Nós temos vicrais aqui na igreja, né? Aqui também a gente tem aqueles bancos da igreja e tudo mais. Então, sim, o final da temporada, o teste final da Tabby vai ser exatamente aqui nesta igreja. E aqui a gente vê exatamente, olha, muito interessante, que a gente vê um crono. Esse crono aqui com um ei, né? Olha isso aqui, com um A. A gente sabe que esse A principalmente vem do Art, né? Que usava muito na primeira temporada. Aqui a gente vê as tapeçarias, tá vendo? Aqui a gente vê, obviamente, o teste da Imogen, né? Com as ataduras, ela achando que era a mãe dela morta. Engraçado que a gente vai comentar um pouquinho melhor sobre isso daqui a pouco, em relação ao cabelo dela, que é um pouco diferente, daqui a pouco a gente comenta sobre isso. Mas aqui então a gente tem esse crono, né? Com chifres, bem demoníaco mesmo, cheio de velas. A gente vê um corpo também aqui. Quem é esse corpo? Daqui a pouco também eu mostro pra vocês. Aqui também temos o teste da Noah, né? O cachorro correndo atrás dela no meio da floresta. Aqui a gente vê também outro teste que vou mostrar pra vocês. Mas olha, sinceramente, tá muito, mas muito parecendo com alguma coisa do Christian. Essas máscaras demoníacas. Um cenário, gente. Isso aqui é um cenário cinematográfico. Muito bem feito, muito bem pensado, muito bem alinhado. Sinceramente, eu tô cismado. Aqui, ó, temos o corpo. Não dá pra ver exatamente, porque é uma imagem conceitual. Então, a gente não sabe exatamente quem é esse corpo. Mas esse colarinho aqui, branco, será que é o corpo do Padre Malakai, que ele morreu? Será que é a Sandy? Será que é o corpo do Chip? Será que... Quem é esse corpo, gente? Tá num berço, parece, aqui, alguma coisa. Será? Pode ser o Chip, será? Se tiver realmente num berço, né? Pode ser o Chip. A gente não vê o corpo dele exatamente, né? Mas quem é, galera? Quem vocês acham que é? Vocês acham que é o Padre Malakai? Vocês acham que é o Chip? Vocês acham que é a Sandy, né? A garota que sumiu? Quem será que é esse corpo aqui, gente? Mas enfim. Aqui então, ó, a gente tem exatamente essas tapeçarias. E aqui é muito interessante a gente observar essas figuras, sabe, estranhas. O que será que isso significa? Sabe, será que é o culto da Blood Rose, né, que a gente vê essas cabeças aqui meio que de espinho? É uma coisa muito demoníaca, né? Aqui a gente vê, obviamente, a Tabby, né? Aqui a arte conceitual da Tabby, exatamente no santuário. Mas aqui é interessante a gente observar que a gente tem aqui a revelação da Bloody Rose, né? Aqui temos o rosto da Bloody Rose, cabelos, e aqui a coroa de espinhos que ela usa. Então, sim, a Bloody Rose, com certeza, é uma mulher, né? E aqui é alguém com essa tapeçaria aqui também, com essa manta, né? Aqui revelando a identidade da Bloody Rose, né? Vários olhos observando. É porque exatamente parece que, por exemplo, a gente sabe, né, segundo essas imagens, em que o teste da Tabby vai passar numa live. Então, às vezes, realmente somos espectadores assistindo essa live dessa revelação da Blood Rose. E aqui, obviamente, alguém revelando. E aqui muitas pessoas já estão dizendo que essa pessoa aqui representada, que vai revelar quem é a Blood Rose, é simplesmente a Angela. Porque a gente consegue ver exatamente uma roupa muito parecida com a roupa que ela morreu, né? Alguns detalhes na manga, alguns detalhes aqui também, né? No decote. Lembra muito a roupa da Angela. Então pode ser meio que uma coisa simbólica, né? Que a Blood Rose representa a mãe da
da Angela, né? Usando o nome da Rose Waters. Então, talvez a Angela revelando a identidade da Blood Rose, que parece ser uma mulher, porque parece muito realmente que a roupa dela, né? Aqui a gente vê mais em detalhes o Crono, né? O Ei, porque também, eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco uma foto que a gente tem do pôster da temporada, com todos os testes das garotas, né? E ali a gente vê exatamente a Tabby com a Blood Rose e com o Archie. Por que o Wei está aqui, não é verdade? Não faz muito sentido com essa temporada, porque a vilã não é Ei, a vilã é a Blood Rose, ela tem um outro nome, né? Mas é um Crono, gente. Que coisa magnífica, tá maravilhoso demais. E aqui, como eu disse pra vocês, temos os testes das garotas, né? A gente tem aqui a Noah, né, correndo lá nos espinhos no chão e o cachorro atrás dela. A gente tem a Farrah, né, também aqui, quando ela pegou aquela viga, que ela teve que ficar, tipo, horas e horas e horas, né? 2 horas, na verdade, né? Com aquela viga. A gente vê um Nzinho aqui, a gente vê um Fzinho aqui. Aqui a gente vê a Mouse, né? Também tem um Mzinho. A Mouse aqui naquele local, aquele galpão que colocaram fogo, incendiaram, né? A gente tem exatamente o teste dela. E como eu disse pra vocês, esse pôster aqui é muito Midsommar, né? Então, tem culto, tem essas coisas de Midsommar aqui. Aqui a gente tem a Imogen, tá vendo? O izinho aqui da Imogen, o cabelo curtinho da Imogen, com as ataduras que ela tirou da Blood Rose, revelando, né, o rosto da mãe dela, que é morta. Então, por isso que ela é um anjo aqui, né? Amarela, que realmente é uma pessoa morta, que ela vê debaixo das ataduras de Blood Rose. Daqui é interessante exatamente, ó. Aqui a gente tem as máscaras demoníacas, né? Que a gente vê exatamente no próprio santuário, que eu mostrei pra vocês, né? As máscaras demoníacas e tudo mais do santuário. Aqui a gente vê uma pessoa morta, que pode representar a Angela, né? Aqui a gente vê, obviamente, a Blood Rose. E aqui a gente vê o Archie, né? E aqui um Tzinho da Tabby representando também. Será que o Archie fugiu da prisão? Será que pode ser o Christian com a máscara do Archie representando ele? Porque aqui a gente tem uma representação da Rose Waters. Não é propriamente a Rose Waters, mas uma representação vilanesca da Rose Waters. E talvez a gente tenha uma representação vilanesca do Archie. Não necessariamente o próprio Archie, mas como o Christian ele tem as máscaras dos dois, ele pode simplesmente estar aqui. E aqui essa caveira e tudo mais representa a Angela. Então a mãe e os 2 filhos, né? E as máscaras demoníacas aqui do santuário. E aqui então, como eu disse pra vocês, galera, nós temos a tapeçaria. E aqui, o interessante que a gente vê é que aqui temos um cabelo curtinho, não é verdade? E aqui o cabelo tá longo, ou seja, é diferente, né? Por mais que seja igual, bem parecido, a gente tem aqui as ataduras, aqui a Imogen com o cabelo curtinho, aqui é um pouco diferente, a gente vê exatamente aquele anjo, né, e tal, com as ataduras. Aqui a gente vê uma cobra, também que a gente não vê na outra tapeçaria, né, no pôster, ó, não temos uma cobra aqui no pôster. Mas aqui temos a Imogen, mas com cabelo comprido, né? Mas é a Imogen, né? É a Imogen sim. Porque tem um izinho aqui dela, no peito dela, tem um i, né? Muita gente estava falando que aqui pode ser a Kelly, né? Por conta do cabelo comprido, também a loura. Mas como tem um i aqui no peito dela, eu acho que é a própria Imogen mesmo, né? Talvez tenham feito esse aqui antes dela cortar cabelo, sei lá. Mas enfim, tem umas diferenças aqui interessantes, mas eu acho que é a Imogen mesmo. Aqui a gente vê a Noah, né? Que é muito parecido exatamente, né? É só mudou um pouco, né? De lado, né? Mas é a mesma coisa praticamente, a Noah. Também temos o teste da Noah aqui. Aqui, ai, olha que legal. Aqui a gente tem um teste da Mouse, ó. Tá vendo? Pegando fogo e tudo mais, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. A Mouse, tá vendo? Que ela colocaram fogo lá nela e tal. E aqui a gente tem exatamente isso. A Mouse. E aqui temos telespectadores, galera. As máscaras sentadas, demoníacas, como se estivessem assistindo tudo o que tá acontecendo nesse teste. E aqui no fundo a gente vê exatamente o que? A Tabby sendo passada ao vivo.
Aqui, com certeza, é o local onde tá filmando tudo, né? Exatamente ali, na parte onde tá filmando tudo. E aqui, galera, é como exatamente se as pessoas estivessem assistindo, né? Como se o culto de Blood Rose fossem esses demônios observando, né? Como se fosse a plateia assistindo esse teste final. Não somente a plateia ali, exatamente na igreja assistindo, mas também os telespectadores do Spook Spaghetti. A gente vê uma televisão. Então, sim, vai passar no live stream exatamente esse teste. Tá vendo, ó? Aqui onde deve ficar a câmera, tudo mais. E aqui, tá vendo, ó? A tab passando na televisão. Então, sim, vamos ter uma live do teste final. E daqui a pouco eu vou comentar um pouco sobre isso também, porque estão falando exatamente que o Christian pode ser a Blood Rose e que ele estava filmando todos os testes. E ele iria fazer um filme com todos esses testes, né, das garotas, e lançar no Spook Spaghetti a versão completa desses testes todos. E aqui, galera, é uma coisa interessante que eu trouxe para vocês, que eu até comentei para vocês no episódio anterior, né, que eu fiz a crítica, do episódio 7, em que a Tabby dormiu no quarto do Christian, e aqui atrás a gente vê justamente o que, galera? Um pôster de Pânico 2. E é ali que o bicho pega. Por quê? Porque, assim, muitas pessoas estão falando que exatamente é como se fosse uma pista que o Christian é a Blood Rose. Ou pelo menos parte da Blood Rose. Se a gente for pegar a história de Pânico 2. Pânico 2 nós temos dois Ghostfaces. Temos a senhora Loomis e o Mickey. A senhora Loomis quer vingança pela morte do seu filho, que foi cometida pela Sidney no primeiro filme. Lembrando que, né, a senhora Lansbury é a mãe do Chip, que culpa a Tabby pela morte dele, né? Ela falando que a Tabby mentiu sobre o Chip ser um abusador, né? Foi atrás da Tabby e ali, né, fez bullying com ela. Escreveu uma matéria no jornal falando que o Chip é um bom menino, ele é ótimo, ele não é esse vilão, ele não é esse monstro que criaram, né? Sobre ele. E no episódio, eu acho que 6, a gente vê a senhora Lansbury na Casa da Redenção. Ou seja, ela é uma devota ali da igreja, né? O Mickey é um aficionado, né? É um fã muito de filmes de terror. E o Mickey faz parte ali do grupo de amizades da Sidney, né? Ele é um psicopata que é contratado pela senhora Loomis para se infiltrar na vida da Sidney e ali fazer toda aquela matança na faculdade. E o Mickey, ele é muito, muito fã de filmes de terror. E quem temos exatamente um grande fã de filmes de terror aqui na série? Christian, né? Christian tem as máscaras dos monstros, né? Ele faz essas máscaras todas, ou seja, ele tem essas máscaras. Quem faria isso? Wes? Por que Wes, né? Ok, Wes defendeu o Chip, né? Contra a Tabby, né? Mas, e também a gente foi na casa do Wes, a gente viu que o Wes também faz essas máscaras, e depois o Wes simplesmente vai embora, né? Será que o Wes? Não sei. Pode ser. Pode ser, porque o Wes, querendo ou não, também ele tem uma amizade com o Chip, não é verdade? Porque o Chip trabalhava também no cinema, junto com a Tabby. O Chip, ele poderia ter algum tipo de amizade com o Wes. O Wes defendeu o Chip sobre as questões do abuso, né? E talvez, quem sabe, ele pode estar trabalhando com a Blood Rose, por exemplo, que é a senhora Lansbury. Ou o Christian implantou essas máscaras na casa do Wes para poder simplesmente deixá-lo ali como suspeito. Lembrando que o Wes também estava logado no computador dele no Spook Spaghetti, né? E ele também faz filmes, né? Então, o Wes também simplesmente pode ser um grande suspeito. Então, minhas suspeitas ficam bastante no Christian e no Wes. Mas o Christian, né, se adentrar mais na vida da Tabby, a gente vê exatamente que o Christian, ele tem uma máscara do Art, a gente vê que o Christian também tem uma máscara da Blood Rose, e como eu disse pra vocês, nesse pôster aqui, a gente vê exatamente a máscara da Blood Rose,
é a máscara do Art. E que tem a máscara do Art? O Christian. E o Christian pode vestir essa máscara no final ali, representando o Art. Ou o Art simplesmente fugiu. Então aqui, esse pôster na casa do Chip, né? Por quê? Porque o Mickey é aficionado por filmes de terror. O Christian também. Então, eu acho que pode ser o Christian e a senhora Lansbury, né? Querendo vingança. Claro que também acho interessante a gente comentar sobre a mãe da Kelly também, né? Porque a mãe da Kelly também é uma grande responsável ali pela Casa da Redenção, também é uma grande responsável pela igreja, não é verdade? Mas a mãe da Kelly também sabia exatamente onde a Kelly estava, na piscina, né? E a mãe da Kelly pode ter ficado muito brava com a Kelly, que a Kelly a dorgou e a prendeu no altar, né? Então pode ser também ela, porque ela também é muito suspeita. Ela tem um jardim cheio de rosas, né, na casa dela. E ela colocou as rosas também lá na Karen. Ela tem todo o monólogo no episódio anterior, falando que as meninas têm que queimar, que vai vir em breve, né, toda a punição das garotas. E reza para que elas se ferrem bastante. Então ela tem um ódio mortal pelas garotas, porque ela simplesmente culpa as garotas pela morte da Karen, né? A Karen só tava ali no ginásio ali em cima, né, das polias, por causa delas, por causa do vídeo que elas fizeram da Karen ali no cinema. Então ela culpa as garotas pela morte. Ela sabe que o Art matou, sim, sabe, mas que a Karen só estava lá por conta das garotas. Mas a verdade, a culpada é a Kelly, porque a Kelly que teve a ideia de colocar, então, jogar um balde de sangue ali na Imogen, né? Então, galera, encerrando, eu acho que o Christian está envolvido. Acho muito mais interessante o Christian do que o Wes, na verdade, né? Muito mais legal, porque estão dizendo que o Christian também estava filmando pro Spook Spaghetti e tudo mais. Ele tem as máscaras, enfim, já trouxe aqui exatamente todos os meus argumentos em relação ao Christian, que pode ser a senhora Lansbury ou pode ser a senhora Beasley. Uma das duas. Eu acho que é uma das duas. Mas como a questão da senhora Loomis, ela cabe muito mais na senhora Lansbury. Sobre o Johnny, eles estão falando que o Johnny, exatamente, se esse final de Pânico 2 acontecer, o Johnny, ele representaria meio que o Derek, né? Que é exatamente o interesse amoroso da protagonista, que a gente ama, que a gente gosta bastante, é um fofo, é um respeitador, a gente pode exatamente ter suspeitas sobre ele, mas que talvez ele não vai ser a Blood Rose, não acho que ele seja mesmo não. Mas estão dizendo que o Johnny pode morrer nesse final de temporada, galera. Olha que tristeza. Johnny, não morre, Johnny. Eu gosto de você. Você é um fofo, um querido. Não morre, Johnny. Por quê? Porque o ator deu uma entrevista recentemente. Ele falou o seguinte: há muito sangue no futuro de Johnny. Gente, pra que falar um negócio desse, não é verdade? E aqui temos exatamente um frame de um teaser, né? Da temporada, que a gente vê exatamente um corpo sendo arrastado. Fala que não é o uniforme do Johnny da sorveteria. Fala que não é. Pois é, parece muito. Parece muito o chão da sorveteria. Parece muito o uniforme dele. Ele usa, né, essa roupa. Então estão dizendo que o Johnny pode morrer. Nossa, não façam isso, por favor. Coitada da Imogen. Ela merece. Mas ao mesmo tempo a gente precisa de grandes riscos. Que essa temporada não tá entregando riscos, não tá entregando mortes como eles prometeram. Então, não quero que ele morra, mas se ele morrer, vai ser um impacto gigante, né? E aí, Imogen, coitada. Então, pode ser realmente o corpo do Johnny. Ou simplesmente ele vai ser nocauteado, né? As garotas podem achar que é ele e atacam ele, o corpo dele é arrastado, e quem sabe não é o corpo dele aqui, ó. Cadê? Quem sabe não é o Johnny aqui. Pois é. Enfim. E aqui, então, a gente também vê no teaser, né, no trailer, exatamente o acerto de contas. As garotas vão ser perseguidas pelo culto de Blood Rose nesse acerto de contas, né? Eles vão atacá-las, eles vão atrás delas. E ali, primeiramente, eles vão atrás delas no cinema,
deu branco aqui, no cinema. Elas vão começar a ser atacadas por esse culto de Blood Rose no cinema. A gente vê a Noah, a gente vê o Christian, né? A gente vê a Farron, a Imogen, e aqui eu acho que é a Mouse. E aqui elas correndo no cinema, elas vão fechar a porta do cinema, vão correr dentro do cinema, vão sair exatamente pela porta dos fundos. E é aqui que a gente vê exatamente essa galerona toda, olha. Sabe, parece que eles estão usando máscaras mesmo. Todo mundo de máscara, atacando, tá vendo? Com armas e tudo mais, atrás das garotas. A gente vê isso no trailer, né? Já que a Mouse tá dirigindo o carro e elas vão meio que fugir deles no meio, assim, da rua de Millwood durante a noite. Então esse vai ser o acerto de contas. O acerto de contas, então, do culto de Blood Rose é simplesmente ir atrás das garotas, atacá-las, talvez tentar matá-las e tudo mais. Então é exatamente isso que vai acontecer nesse final de temporada. A gente não vê a Tab em lugar nenhum, porque a Tab, ela obviamente já foi atacada, deve estar no santuário, passando pelo seu teste final. Ao mesmo tempo que a Tab passa pelo teste final, nós temos o culto atacando as outras 4 Liars que estão ali no cinema, né? Então pode realmente acontecer isso. Então assim, galera, essas são as teorias, então, que nós temos sobre o final da temporada que vai acontecer, né? Eu acho que pode ser o Christian com a senhora Lansbury. Se não for o Christian, pode ser o Wes. Se não for a senhora Lansbury, né, a mãe do Chip, pode ser a mãe da Kelly. Mas eu tô muito nesses, eu tô muito focado nesses agora, sabe? Eu acho que eu cortei um pouco o Ash, por mais que eu gostava daquela teoria do Ash, que eu trouxe pra vocês. Mas com a revelação do passado da Doutora Sullivan, simplesmente corta um pouco essa questão. E eu coloco, então, por conta de tudo isso que eu mostrei pra vocês, eu coloco o Christian ou o Wes como participante, ou a senhora Lansbury ou a senhora Beasley. Mas se eu tiver que chutar, eu chutava o Christian e a senhora Lansbury, né? E a mãe do Chip. Chutava muito essas duas ali, em relação a isso, né? Mas, então, galera, essas são as teorias que nós temos sobre o final da temporada. Comentem o que vocês acharam. Comentem quais são as teorias de vocês sobre esse episódio. Gostaram dessas fotos? Gostaram do santuário? Quais são os... O que vocês acham, na verdade? Vamos lá, gente. Vocês querem que o John morra, não morra? Enfim, comentem aqui bastante. Espero que vocês tenham gostado exatamente dessa cobertura completa. E aí eu vou trazer, obviamente, a minha crítica do último episódio, comentando pra vocês. E depois eu vou falar um pouquinho sobre a possível terceira temporada, que já temos alguns rumores sobre ela também, galera. Então é isso, muito obrigada, dê um like nesse vídeo se vocês gostaram, se vocês estão gostando desse geralzão de Pretty Little Liars Summer School. Eu tô amando, amo Pretty Little Liars desde a série lançada lá em 2010, eu acompanho fielmente todas as spin-offs, tudo de Pretty Little Liars, eu sou um grande fã. Então se inscrevam no canal também se vocês não são inscritos. Se vocês gostam de terror, deste universo, esse canal é muito bom pra vocês, que é um canal de terror e tem muitas coisas de terror aqui. Então é isso, não deixe de comentar. Então até os próximos vídeos, nos vemos no final da temporada.